E aí, já parou para pensar que talvez a gente não aprenda de verdade sozinho? Pois é, há mais ou menos um século, um psicólogo mudou completamente o jeito que a gente entende a nossa mente. Hoje, vamos mergulhar nas ideias de Lev Vygotsky e ver o conhecimento por um ângulo totalmente novo. Então, a grande questão é essa aqui. Será que aprender é uma coisa que acontece só dentro da nossa cabeça, de forma isolada? Ou será que, na verdade, é uma grande construção feita em conjunto com o mundo e com as pessoas à nossa volta? Essa foi a pergunta que um pensador russo resolveu encarar de frente. E a resposta que ele encontrou, olha, foi tão impactante que continua, até hoje, a influenciar a educação que a gente conhece. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nas teorias, vale a pena perguntar: quem foi o homem por trás de tudo isso? Vamos conhecer um pouco sobre Lev Vygotsky. Vygotsky nasceu em 1896, lá na Rússia. A vida dele foi bem curta, ele faleceu em 1934, mas foi incrivelmente produtiva. Foi nesse período que ele desenvolveu a chamada teoria histórico-cultural. E é super importante a gente lembrar do contexto. Ele estava na União Soviética pós-revolucionária, um lugar e um tempo que valorizavam demais o coletivo. E essa visão de mundo, com certeza, marcou profundamente o jeito dele de pensar a mente humana. E aqui está o ponto central da obra dele. Vygotsky veio dizer que o nosso desenvolvimento não é só biologia, sabe? Não é um roteiro que já vem pronto de fábrica. Pelo contrário, é um processo profundamente social, que é moldado o tempo todo pela cultura onde a gente vive e pelas interações que a gente tem. E isso leva a gente direto para o coração da teoria dele, a ideia de que a nossa mente é social, que a gente aprende é na relação com o outro. Essa citação dele resume tudo. Para Vygotsky, aquilo que a gente acha que é super individual, tipo o nosso pensamento, a nossa linguagem, na verdade nasceu primeiro lá fora, no plano social, na interação entre as pessoas. Só depois é que a gente internaliza e aquilo vira parte de quem a gente é. Tá, mas como é que essa mágica acontece? Como é que o que está fora vira o que está dentro? A resposta está num conceito chamado mediação. A mediação é a ponte. A nossa relação com o mundo nunca é direta. Ela é sempre intermediada, seja por outra pessoa, seja pelas ferramentas que a nossa cultura nos dá. E esse fluxo aqui ajuda a gente a visualizar o caminho todo. Primeiro tem a interação social. Essa interação é mediada por instrumentos e signos. É isso que permite a gente internalizar as coisas. E no fim do processo, essa internalização toda dá origem aos nossos processos mentais mais complexos, como o pensamento e a linguagem. E que ferramentas são essas, afinal? Bom, Vygotsky fala muito dos signos, que são criações sociais que representam alguma coisa, como as palavras. A gente também tem os símbolos culturais, por exemplo, um semáforo vermelho, que todo mundo sabe que significa pare. E, acima de tudo, a linguagem. Ela é a grande organizadora não só do mundo lá fora, mas do nosso próprio pensamento. Sabendo que a gente aprende na interação, Vygotsky nos deu um conceito para a gente entender exatamente onde o aprendizado acontece de verdade. Ele chamou esse lugar de zona de desenvolvimento. Para entender essa zona, é só pensar em dois níveis. O primeiro é o que uma pessoa já consegue fazer sozinha, sem ajuda nenhuma. Isso é o que Vygotsky chama de nível de desenvolvimento real. O segundo é o que essa mesma pessoa consegue fazer, mais com orientação de alguém mais experiente. Esse é nível de desenvolvimento potencial. E a famosa Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP, é exatamente o espaço que tem entre esses dois níveis. É a área fértil onde o aprendizado realmente acontece. Não é sobre o que a gente já sabe, mas sobre o que a gente está pronto para aprender com uma ajudinha. E essa citação do próprio Vygotsky é perfeita. A ZDP não olha para o que já está pronto, mas para o que está em processo, em botão, como uma flor prestes a desabrochar. No fundo, ela é uma medida do nosso potencial de aprender. Com essa ideia na cabeça, o papel do professor muda completamente, né? Ele deixa de ser um mero transmissor de conteúdo para se tornar um verdadeiro guia, um mediador em ação. Isso quer dizer que o trabalho do educador é identificar onde está a ZDP de cada estudante e atuar bem ali, oferecendo o suporte necessário para que a pessoa possa avançar do que ela faz com ajuda para aquilo que, em breve, ela vai conseguir fazer sozinha. E esse esquema aqui mostra como isso pode funcionar na prática. O ensino parte da realidade do estudante, da prática social dele. A partir daí, o mediador ajuda a problematizar aquilo, traz as ferramentas teóricas e, juntos, de forma colaborativa, eles constroem um novo conhecimento, uma nova prática.
Então, no fim das contas, qual é o grande legado que Vygotsky nos deixou? É essa compreensão de que aprender não é um ato solitário, de jeito nenhum. É uma aventura profundamente coletiva. Então, vamos recapitular as ideias principais. Primeiro, ninguém aprende sozinho. É a interação social que forma a nossa mente. A linguagem é a ferramenta central para o pensamento. Aprender de verdade não só acompanha, mas impulsiona o nosso desenvolvimento. E nesse processo todo, o professor é um parceiro fundamental. E para fechar, fica uma reflexão. Vamos pensar em alguma coisa importante que a gente aprendeu na vida. Quem foram os nossos mediadores nessa jornada? Como as conversas, as trocas, as colaborações moldaram o que a gente sabe hoje? A resposta para essa pergunta, muito provavelmente, vai nos mostrar o quão social é a nossa forma de conhecer o mundo.